28 milhões de brasileiros sofrem com um efeito similar ao de um zumbido no ouvido. São, no mundo todo, 278 milhões de pessoas que têm esse problema, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A otorrinolaringologista do Instituto Gans Sanches e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Márcia Ki, explicou que, na maioria dos casos, o efeito envolve também a perda de audição. 90% dos casos dos zumbidos a gente tem em relação com a perda auditiva. Então, perda auditiva é uma coisa que a gente precisa dar uma checada. Porém, problemas de tireoide, problemas de alimentação, abuso de cafeína, dor no pescoço, às vezes alteração na região da arcada, da articulação temporomandibular também podem estar envolvidos. Além de medicações, muitas vezes. Abuso de cafeína? Sim. O Red Bull e os energy drinks são inimigos, geram, além de tudo, além do cara ficar pilhado, ele gera um efeito similar a esse. Sim, vamos lá. Cafeína, o que a gente encontra cafeína? No café, chá mate, chá preto, chá verde e os afins, né? Os chás brancos, vermelhos. Além disso, os refrigerantes, tipo cola, né? E os energéticos, obviamente, E qual é o efeito dessa cafeína nesse zumbido? A cafeína, ela entra de uma forma como excitante, e o zumbido, ele é uma excitação, é uma atividade aumentada dentro do sistema auditivo. Então a gente acaba tendo justamente o barulho como sendo um curto-circuito ali na via auditiva, no sistema auditivo, e causado por esse excitante, né, digamos assim. Quais são os tipos de zumbido? A gente tem vários tipos: chiado, apito, cigarra. Muitas vezes as pessoas falam: olha, parece um papel amassando no meu ouvido, uma asa de borboleta, ou seja, aqueles zumbidos, aqueles barulhos com ritmo, né? Esses barulhos com ritmo, a gente pode pensar em alguma coisa muscular, uma contratura, um espasmo, que nem aquele que a gente tem quando fica mais cansado, né? Dentro do ouvido. E além disso, a gente pode ter o batimento cardíaco também sendo escutado dentro do ouvido, que é o zumbido pulsátil. E ele pode ficar o tempo inteiro ou não, é isso? Sim. Ele pode ir e voltar? Sim. O zumbido, ele pode ser intermitente, ou seja, ele vem, fica um tempo sem aparecer e de repente aparece de novo. Ou ele pode ser constante. A maioria das vezes a gente tem um zumbido constante, só que nem sempre a gente percebe o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, conversando, entretida aqui no jornal, provavelmente meu zumbido não estará me incomodando. Vai me incomodar quando eu for para casa, no silêncio, quando estiver dormindo, ou depois de uma exposição a ruído, né? Então a gente vem do carnaval, a gente está chegando agora na época da Copa, onde tem muito ruído, tem a chance da gente escutar um som mais alto e assim desenvolver o zumbido depois. Esse intermitente a que a senhora se referiu é aquele similar àquele que fica aquela frequência sonora como se ela estivesse num BG, num fundo de áudio no ouvido, é isso? Sim, pode ser desse tipo e pode ser também os rítmicos, né? Podem ser os cliques, os batimentos. Mas isso pode levar a quê, doutora Márcia? Isso pode levar a uma série de consequências emocionais, inclusive. A pessoa se incomoda tanto com aquilo que deixa muitas vezes de fazer o que precisa fazer. Então, no trabalho ele não tem a concentração, na hora de dormir ele não consegue dormir direito. Os afazeres em casa e até sociais. Eu não vou a um casamento do meu melhor amigo porque eu tenho medo de que o zumbido piore, de que esse barulho fique pior por conta da exposição. Mas isso em casos mais extremos, né? Sim, os casos mais extremos. A maioria dos pacientes, 80% de quem tem zumbido nem nos procura, não aparece no nosso consultório porque não se incomoda, né? Essa é a maioria. E isso, ainda em relação à pergunta que a Adriana fez, essa perda de audição, ela pode chegar a que nível? A perda de audição, embora ela esteja relacionada ao zumbido, a perda de audição evolui de uma forma, o zumbido nem sempre está relacionado à perda de audição, né? Não é o zumbido que causa a perda auditiva, eles estão associados, mas um não é a causa do outro. Sim. Talvez, se eu disser o contrário, o zumbido sim, talvez seja consequência da perda auditiva, né? E não que o zumbido cause a perda auditiva, não sei se eu fui clara. Mas agora, a pessoa que procura o consultório reclamando de zumbido, o primeiro exame que ela vai fazer é o audiométrico.
Sim. Primeiro ela vai saber se tem perda auditiva, depois vai investigar outros problemas, é isso? A gente acaba investigando meio que em paralelo, exames de sangue, né? Porque eu preciso saber hormônios, a glicemia, a glicose, como é que anda a glicose, a insulina, como é que tá, zinco, que é uma coisa bastante importante. Então a gente investiga tudo. E a audiometria ou o exame da audição é super importante porque 90% de pessoas que têm zumbido têm a perda auditiva associada. Então a gente tem que investigar. Nós vamos continuar falando de saúde, receitas e carimbos de médicos.